nós já estamos de volta com Manhã da Piedade. No bloco anterior, nós começamos a falar sobre o câncer de mama, né, gente? Já que estamos no Outubro Rosa e a importância de um diagnóstico precoce, né? Aqui no estúdio está conosco, então, o oncologista, Dr. Roberto Porto Fonseca, que continua esclarecendo dúvidas, portanto. Eu falava até no início do primeiro bloco da nossa conversa, doutor, que aumenta a cada ano a incidência de câncer, né? Principalmente aí câncer de mama. Por que disso? O que leva a esses números tão altos? Vamos voltar no tempo a 100 anos atrás. A mediana de sobrevida da mulher brasileira é em torno de 44 anos. O câncer de mama ele incide principalmente após os 50. Então, não dava tempo, entre aspas, da pessoa adquirir a doença. Então, a idade é um fator fundamental, porque, felizmente, nós temos aumentado a nossa expectativa de vida. Então, essa é a grande razão. Aliado, mais uma vez, a fatores ambientais. 95% dos tumores de mama e dos tumores, de um modo geral, dos seres humanos, têm relação com questões que são adquiridas durante a vida, principalmente maus hábitos de vida, cigarro, bebida, ausência de atividade física, dieta inadequada e obesidade. Então, tudo isso faz com que aumente cada vez mais, aliado ao fator fundamental que é a questão da idade. Então, quanto antes as pessoas já começarem a criar uma rotina saudável, vamos dizer assim, né, com a dieta, com o exercício físico, menos chances tem de desenvolver um problema no futuro, como é o câncer de mama, né? Concordo plenamente. Doutor, qual que é a diferença, para explicar para as pessoas, do tumor benigno do tumor maligno? Um tumor é um caroço, entre aspas, que aparece, né? Um tumor benigno é um tumor que normalmente não metastatiza. Então, a pessoa tem um fibroadenoma na mama, é um tumor benigno. Faça uma ressecção e aquilo ali está curado. O tumor maligno, quando não tratado, ele pode migrar para outros locais. Ele tem essa tendência. Além de ser geralmente mais agressivo. O índice de proliferação celular de um tumor benigno é lento. De um tumor maligno, ele é mais rápido, né? Então, o tumor benigno é isso. É um tumor. Ele é chamado benigno mesmo porque ele demora normalmente anos para se desenvolver. Esses lipomas que normalmente se vê, que são tumores de gordura no subcutâneo. Benignos, né? Fibroadenoma na mama e assim por diante. Esses tumores são perfeitamente curáveis quando necessário algum tipo de procedimento. Tumor maligno é um tumor que não respeita o organismo e cresce independente de qualquer tipo de... vai crescendo e migrando para outros locais. Agora, o tumor maligno, quando detectado aí na fase inicial, quais são as chances de cura? Quando se fala em possibilidade de cura no câncer de mama, a gente tem que avaliar alguns aspectos. Primeiro, mais uma vez, qual é a extensão da doença? Numa fase inicial, como você colocou, pressupõe-se que a doença esteja só na mama. Então, se for um tumor infracentimétrico, ou seja, com menos de 1 centímetro, com luminal A, como a gente chama, que é um tumor de índice proliferativo mais baixo, hormonal, hormônio positivo, etc., esse tumor é praticamente 100% de cura nas mulheres. Já um tumor também infracentimétrico, porém triplo negativo, com alto índice proliferativo, a possibilidade de cura só com o tratamento local, loco-regional, cai para em torno de 70%, 75%. Daí a necessidade, mesmo nesses tumores iniciais, de se adicionar tratamentos sistêmicos para diminuir a possibilidade da doença recidivar e migrar para outros locais do organismo. Então, primeiro fator, tamanho do tumor, se ela já passou para outro órgão ou não. Segundo fator, o tipo histológico, imunohistoquímico e genético daquela doença. Então, não é somente um fator, né? São alguns fatores. Além do mais, é importante que nós saibamos que não existe doença, existe doente.
Nós estamos aqui numa sala com alguns amigos, entra alguém com gripe, tosse, passa gripe para todos nós. Vocês não vão ter nada, que são pessoas muito boas, eu vou para o CTI com insuficiência respiratória. Qual que é a doença? É gripe. Um vai ter coriza, etc. Então, mais uma vez, não existe doença, existe doente. Nós temos que avaliar o paciente de várias maneiras. Primeiro, tamanho do tumor, se ele migrou ou não para outros locais, o tipo de tumor que a pessoa esteja carregando consigo e as condições de presença ou não de morbidades do paciente. Porque, eventualmente, uma paciente ela tem um tumor de mama, tem insuficiência renal, então vai ter problemas para fazer algum tipo de remédio, assim por diante. É, o que a gente falou, cada caso é um caso Cada mesmo, caso é um né? caso. Agora, doutor, no início ele falava 99%, né, dos casos são com mulheres, 1% com os homens. No caso dos homens, quais são os cuidados que eles devem ter no dia a dia para evitar também, ou até mesmo para diagnosticar a doença? Como a incidência é muito pequena, você imagina, a expectativa esse ano, de acordo com o INCA, como você colocou muito bem, deve estar em torno de 60 mil casos, quase, perto de 60 mil casos no Brasil. Desses, em torno de 150, 200 vão ser do homem. Quer dizer, diferente da mulher, que tem quase 15, em termos de mortalidade, 15 mil. Então, como a incidência é menor, não se sai fazendo mamografia nos homens, né? Mas o homem, como ele tem a mama menor do que a mulher, ele tem condições de perceber mais rapidamente a presença ou não de alguma lesão naquele local. Então, numa situação como essa, imediatamente procurar assistência médica e, a partir daí, com o diagnóstico, fazer o tratamento necessário. É importante frisar que pacientes do sexo masculino, portadores de câncer de mama, geralmente carregam aquele gene que nós colocamos, quer dizer, foi adquirido na família, pela família, sabe? BRCA1 e BRCA2. Questão hereditária, então. Então, eventualmente, famílias em que você tem uma incidência maior, você poderia ter uma incidência maior também nos homens da família. Tá certo. Bom, doutor, a gente ouve muitos mitos, né, em relação ao câncer. Nossa produção preparou algumas questões que estão relacionadas a mitos ou verdade. Eu queria que o senhor esclarecesse, então, para os nossos telespectadores. Então, vamos lá. Se o resultado da mamografia estiver alterado, já é um sinal, a paciente já está com câncer? Definitivamente não. Definitivamente não. Na realidade, mamografia alterada, ela é, por doenças benignas, ela é muito mais comum do que ter câncer. Então, há de se ter muito cuidado, não só pelo efeito maléfico psicológico que a pessoa vai ter, mas também por intervenções necessárias que eventualmente vão ser feitas com esse tipo de mito. Isso é mito, isso não é verdade. Vamos para o próximo, então. Algumas mulheres da minha família tiveram câncer de mama, por isso corro mais riscos, é aquilo que o senhor falou no início, né? Mas não necessariamente. Algumas mulheres. Qual foi a idade? Geralmente, o risco estaria atrelado àquela hereditariedade. Então, mulheres na família, parentes com idade menos, principalmente de primeiro, segundo grau, com idade mais jovem, então realmente a incidência é maior. Há de se fazer uma avaliação com o geneticista para que se possa orientar no que for necessário. No tratamento, se for o caso. Bom, vamos para o próximo, então, mitos e verdades. É prejudicial ao bebê continuar amamentando se existe a suspeita de um câncer de mama? E aí, doutor, uma dúvida aí de muitas pessoas mesmo. Na realidade, prejudicial ao bebê eu não diria, mas é prejudicial à mama, porque um dos problemas que eventualmente nós deparamos são pessoas que desenvolvem o câncer de mama durante a gravidez e, infelizmente, atrasam o tratamento porque acreditam que aquilo ali seja questões de amamentação, etc. Então, se existe suspeita, imediatamente deve-se procurar a possibilidade de um diagnóstico adequado naquele caso específico. Tá certo. E orientação médica, é claro, Evidente. né? Vamos para mais um mito ou verdade. Fazer mamografia todos os anos é necessário para detectar tumores, doutor? Na realidade, não. Grande parte, vamos
pegar especificamente na Inglaterra. A Inglaterra recomenda, a partir de 50 anos, mamografia de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. O que deveria ser feito é avaliar naquela população onde se tem acesso a serviço de saúde, avaliar quais são as pessoas que têm maior risco e dar mais atenção. Mamografia anual, ultrassonografia para aquelas que tenham, complementar para aquelas que têm alterações que a mamografia não tenha trazido. Muito eventualmente uma ressonância magnética para quando se tem alguma dúvida ou quando você tem uma paciente que tenha uma história familiar ou uma avaliação genética que seja compatível com incidência maior, então tudo bem. E, eventualmente, para paciente menos risco, faz atividade física, não fuma, não bebe, tem um físico adequado, etc., de 2 em 2 anos. Porque a gente não pode esquecer... Aqui no Brasil também, de 2 em 2 anos. A recomendação do Ministério e do INCA, né? Não é o que se vê normalmente na prática, geralmente é de ano em ano. Tá certo. Tem mais duas questões, né, relacionadas a mitos e verdades. Olha só, doutor, o câncer de mama é incurável. Uma grande mentira. Câncer de mama, particularmente, mais uma vez, se ele for detectado numa fase inicial, principalmente se ele tiver uma avaliação imunistoquímica genética adequada, ele é praticamente curável em 100% dos casos. Então, isso não é verdade. O câncer de mama, na sua fase metastática, hoje, até nessa fase, é possível que um percentual pequeno de pacientes possa ser curado com tratamentos adequados. De um modo geral, infelizmente, não. Câncer de mama na fase metastática é praticamente incurável. Mas nós temos visto aí, e eu particularmente tenho muita felicidade em tratar mulheres com 20, 25 anos, acompanhando-as com câncer de mama metastático e vivendo relativamente bem. Tá certo. Vamos para a última curiosidade, então, relacionada a mito e verdade sobre câncer de mama. Mulheres obesas ficam mais suscetíveis à doença. Não tem a menor dúvida. As mulheres precisam fazer atividade física, assim como os homens, todos nós seres humanos. Isso é fundamental. Independente da idade, né? Independente da idade. Só para complementar rapidamente, o que há de mais interessante em medicina é prevenção. Prevenção. Quando se fala em prevenção primária, significa evitar que a pessoa tenha doença. Atividade física, não fumar, dieta adequada, isso tudo, não beber, isso tudo leva a uma redução da incidência, porque evita que a pessoa tenha doença. Então, ela está prevenindo primariamente o processo. Diagnóstico precoce, melhora o prognóstico, tratamento é menos agressivo. Consequentemente, nós estamos aí fazendo uma prevenção secundária adequada. Tá certo. Doutor Roberto Porto, muito obrigada, viu, por estar conosco nesta manhã, nossa, aqui no Manhã da Piedade, falando de um assunto tão importante, tão sério, que tem que esclarecer cada vez mais e passar informações para as pessoas, né, que é o câncer de mama. Um bom dia a todos. Quem agradece somos nós. Tá certo. Depois de falarmos sobre esse assunto, eu tenho um recadinho para você, viu? Você que está em casa, pensando em fazer alguma mudança na sua casa, mudar a decoração, por exemplo. Já pensou em mudar as cores ou a cor das paredes? E aí você fica naquela dúvida, qual o primeiro passo, não é? Escolher a cor certa. Pois é, você pode ampliar um ambiente, por exemplo, ou deixá-lo mais aconchegante. Círia, mas tudo isso pintando uma parede? Sim, pode mudar muito o ambiente pintando uma parede. E na Casa e Tinta você encontra tudo o que precisa para a pintura, com produtos de qualidade e preços que eu tenho certeza cabem aí no seu bolso, viu? A Casa e Tinta, gente, é uma rede de lojas de tintas tradicional aqui em Minas Gerais. Já são mais de 30 anos de mercado e 32 lojas. E eu tenho certeza que uma delas está aí bem pertinho de você. E nesta semana, o gerente Luciano, da loja Casa e Tinta da Avenida Pedro II, número 1773, 1773, no Carlos Prates,
vai presentear você com um brinde muito especial, muito bacana, viu? Cília, como que eu faço para ganhar esse brinde? É só você ir lá na loja que o Luciano é gerente, que ele trabalha, né, na Pedro II, e dizer: Luciano, assisti o programa Manhã da Piedade, assisti a Cília falando da Casa e Tinta, que tem produto de qualidade, que tem preço bom, quero ganhar um prêmio. Na hora, não é sorteio não, viu? Na hora, basta falar que assistiu o nosso programa, o Luciano vai presentear você. E as lojas Casa e Tinta, todas as lojas possuem, gente, estacionamento próprio. Então, pensou em tinta, vai na Casa e Tinta, não precisa preocupar com estacionamento. E claro, os profissionais são qualificados, né? Porque eles conhecem bem de tintas e das ferramentas para pintura também. Então, você vai ter um atendimento diferenciado, um atendimento completo, viu? Vai lá conferir. São tintas imobiliárias, industriais, materiais elétricos, de acabamento e também ferramentas para pintura em geral. E claro, com aquele compromisso de vender tudo pelo menor preço. Não está acreditando? Ligue agora, faça um orçamento, né? Vá pessoalmente comprovar a qualidade, o atendimento, o preço bom. Tenho certeza que você tem muito a ganhar, viu? Bom, e para você ligar agora para esclarecer alguma dúvida, fazer orçamento, o telefone aparece na sua tela, 3271-4300. Ligue e comprove. 3271-4300. Casa e Tinta, você já sabe, né? É a casa de tintas de verdade. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você fica na companhia de Acir Antão. O assunto hoje é cirurgia geral e bariátrica. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.